Quando o jogo é Você 880. acabou de ter uma das melhores experiências em um jogo de toda a sua vida, um jogo que mexeu com você de uma forma inexplicável, se tornando um dos seus jogos preferidos assim que você zerou. Então você foi contar. Pensar que o pessoal da Claire era do Claire do Dispatch também, que eu não joguei, tá? Falaram que é legal. Aí não é pra mim esse jogo, não. Mas falaram que é bom, né? Então. A sua experiência com esse jogo pro seu amigo e logo depois seu amigo começa a te encarar e fala. Prefiro ver uma série do que jogar Dispatch. Juregão hater, velho. Esse é um dos piores jogos que eu já joguei em toda a minha vida. Jogo 880, Death Stranding. Vai lá, fala outra aí, Juregão. The Last of Us Part 2. Digimon. Digimon é 880? 880. Tá. Reanimon, Little Nightmare. Ah, mas, pau. Coisa grande, Juregão. De Reanimon, Little Nightmare. Aí coisa esculachou com o Reanimon. Não, tô falando que coisa que gera Não o tá debate, errado. pô. The Last of Us Part 2, o bagulho lançou em 22? Em 20, sei Monster lá. Hunter. E a gente tá discutindo Monster até Hunter. hoje. Monster Hunter, Destiny, né? Sei lá. Vida nunca mais fala desse jogo perto de mim. E você só não entende o motivo. Afinal, muitas vezes o mesmo motivo que fez você amar aquele jogo é o mesmo motivo que fez os outros odiarem, se tornando uma obra altamente divisiva, onde não existe um meio termo. Ou você vai amar, ou você vai... Mas isso é pra pessoas também, sabia? Sabe o que eu sinto da minha fanbase, o Juregão? Os caras que gostam de mim... Ai, nossa, fanbase. Os caras que gostam de mim... Fanbase é foda. Eu gosto de falar palavras de youtubers. Mas, por exemplo, os caras que me acompanham. Não, os caras que gostam de mim, os caras comem o cu de geral, mano. Só que os caras que odeiam também, os caras me odeiam muito, mano. Então, é bom isso. Por quê? Só é odiado quem tem relevância. E só é amado aquele que também tem carisma. Então, o jogo... Por que eu tô trazendo pra mim ou pra qualquer youtuber? Por exemplo, você pega os caras que gostam do Games Edu, mano. Já viu a fanbase do Games Edu? Entra numa treta com o Games Edu pra tu ver. Tu é destruído, cara. Tu é destruído. Então por que eu digo isso? Porque isso também pode ser pra jogo. A do Alanzoca, por exemplo. Pô, meu irmão, você briga ali, você fala um lado... Eu não tenho porquê, eu gosto do Alanzoca, mas quando eu vejo que tem treta com a Alanzoca, que nem agora aí do bagulho do imposto, meu moleque, a maioria, por incrível que pareça, é público feminino. Você vê lá as meninas de 15, 16, 17 anos, meu amigo, entrando no pau. E o outro lado odeia. Então, tirando do meu rabo e colocando no dos outros, isso serve pra pessoas também. Só que isso é bom. Assim como um jogo, pra você ficar falando dele, discutindo sobre ele, que nem quem fala do The Last of Us Part 2. O The Last of Us Part 2, ele é o seguinte. Eu gosto do jogo? Eu adoro. Tecnicamente foda. Concordo com as formas em que foram feitas e levada a história? Não. Pra mim, o Joel tinha que continuar e tal, mas aí, bom, já foi, passou. Só que eu não consigo dizer que é um jogo ruim, eu seria louco. Eu estaria, sabe, falar com parede? Seria eu. Mas o The Last of Us não dá pra negar. Mesmo os caras que querem tirar onda, falam que odeia, teve cara que pegou uma carona absurda com esse jogo pra se autopromover, porque o jogo é relevante, irmão. O jogo tem força. Entende? Então nada que é hateado é porque não é nada. É porque é relevante. Faz diferença na vida diretamente da pessoa, de uma maneira ou de outra. E você pode levar pra tudo. Se alguma coisa é hateada ou amada é porque ou tem carisma ou porque tem relevância, a ponto de incomodar, né? E o bagulho é mais ou menos por aí. O The Last of Us, ele é isso. Você pode não gostar, você pode amar, mas você não pode negar a relevância que ele tem, que ele é gigantesco. E vai continuar sendo. Anos depois ainda discutimos The Last of Us Part 2. O Death Stranding não tem o mesmo patamar, mas ele é muito ame ou odeie, né? Então, pô... Eu amo esse jogo porque ele é diferente de tudo, porque o Kojima colocou tudo que tem diferente aqui. E beleza, o cara que odeia, é correio, não tem nada, não acontece nada, e o caralho. Aí o que vai acontecer? Quem joga o jogo vai esfurriar esse cara, mostrando que, ó, tem um bolo de coisa. É você que é um cara que tá querendo inventar coisa. E aí começa, né, as discussões. Então, tudo que tem muita relevância, mano, vai ter hate. Não tem jeito. E o The Last of Us é isso. Eu curto as ideias do Druckmann? Não. Mas eu consigo admirar esse cara porque ele tem uma coragem absurda de colocar os bagulho que ele acha que ele tem que colocar. Sacou?
Então é mais ou menos por aí. Ficou explicadinho? Acho que ficou, né? Também se não ficou, vai todo mundo tomar no cu, essa que é a verdade. Odiar com todas as suas forças. Recentemente, isso E manda o aconteceu sub. comigo E quando manda eu o fui sub. jogar Far Cry 5, que na verdade eu já fui de ambos os lados. Na primeira vez que joguei, por volta de 2023, achei o jogo muito cansativo e dropei nas primeiras 5 horas. Mas depois de um tempo, no começo de 2025, resolvi dar mais uma chance a ele e me surpreendi com o quão bom esse jogo é. E me surpreendi mais ainda quando soube o quão divisível esse jogo é entre a comunidade, tendo pessoas relatando o quão maravilhoso é esse jogo, o quão divertido ele é, e tendo pessoas dizendo completamente o contrário, que ele é o pior da saga, que ele é o mais nada a ver, chamando o jogo de lixo completo. E no final eu acredito que ambos os grupos têm uma parcela de razão. Uma das coisas que eu mais ouvi e que eu discordo completamente é que ele é só mais uma cópia do Far Cry 3 com uma skin diferente, sendo que ao meu ver, com exceção do Far Cry Primal, o Far Cry 5 é o mais diferentão de toda a franquia. Diferente, por exemplo, do Far Cry 4, que esse sim se apoia muito na fórmula do terceiro jogo, Adoro e do Far pescar Cry no 6, que é 5. basicamente uma cópia de Far Cry 4, com você tendo que fazer parte de um grupo radical para lutar contra um ditador. Você gosta, Juregão? Cara, do 5, a parada mais legal que tem lá pra mim é você pescar. Você vê tão bom que o jogo é. Ah, tiro, avião, porrada, bomba. O que você curtiu lá? Ah, gosto Pescar. de pescar. O Pô, resto vai ter foda-se. pescaria no Crimson, hein? Está em busca de poder, Vai? assim como qualquer Vai. outro vilão genérico. No Far Cry 5, as motivações dos vilões são mais profundas. Sim, vilões no plural. E é aí que entra E teve treta de religião aqui, né? Porque a galera religiosa aí Teve. disse que o jogo queria passar a impressão de que é religião e não sei o que, aquelas coisas. um dos diferenciais em relação aos outros jogos, que também é um dos motivos no qual algumas pessoas reclamam do jogo. O tema do jogo já é um diferencial bem grande em relação aos outros games da franquia, tendo como principal tema o fanatismo religioso, gerando até uma grande polêmica entre as comunidades antes mesmo do jogo lançar, com a galera querendo boicotar o game. O jogo possui 4 antagonistas, cada um com sua particularidade, Eu gosto da Faith, tá? com o principal deles sendo Joseph Seed. Nossa, eu acho Mentira, eu pior. não gosto não. Não gosto de nenhum, não. Eu não gosto desse jogo. Tipo, Esse jogo é uma porra. O líder Esse da aqui é seita pior de boss religiosa aí. intitulada como Edenettes, e devo dizer, depois do Vaz, esse é o vilão com mais aura de toda a saga. Ele é tão louco quanto o Vaz, mas diferente dele, que é mais um cara descontrolado e que gosta de brincar com suas vítimas, Ah, pra mim, depois do Vaso, o único que ainda prestou foi o Pagami mesmo. Joseph vai um pouco além. Ele é simplesmente um fundador de uma religião que conseguiu persuadir a maior parte de toda uma região dos Estados Unidos a segui-lo fielmente, convencendo essas pessoas de que ele foi enviado por Deus para uma missão na Terra. E isso já é um puta diferencial em relação aos outros títulos, que se resumem em vilões em busca de mais poder. O Joseph realmente acredita ter um propósito naquele mundo. No começo você vê o Joseph e seus irmãos somente como alguns loucos que se aproveitam da fé das pessoas para conseguirem o que querem, mas quanto mais você avança no jogo, mais você duvida de si mesmo, começando a pensar que talvez ele não esteja tão errado assim. E se o Joseph estiver certo? eu não me questionei Você isso já não. parou pra pensar nisso tudo? Todo mundo acha que ele é louco, mas não O fim tá uma bomba, né? é. Olha ao seu redor. Este mundo tá no limite. Dá pra sentir em seus ossos. Veja as manchetes. Veja quem tá no comando. Você acha que tá salvando pessoas, mas elas já estão salvas. Nós tínhamos um plano. O boneco com botox. Zero expressão. Olha o boneco falando aí. Nós tínhamos um plano. A luz vindo da direita, o brilho da esquerda, no olho, coisa boa. Você não sabe se ele tá feliz, triste, bravo ou chorando falando isso. Você não compreende. Não acredita. Não se importa. Que Deus tenha piedade da sua alma. E isso é muito foda em comparação aos outros títulos, com vilões como Pagamin e o Anton Castilho, que são extremamente rasos e sem profundidade nenhuma. Vilões que só querem Não, que isso? Não. poder e dominar o território, escravizar pessoas, esse tipo de coisa. O que faz o jogo Mas é que tá. Aí é que tá. A única diferença do Joseph pro Pagamin é que colocaram ele numa estética religiosa. Mas a estética religiosa você pode colocar em qualquer sintonia. Se você colocar o vilão
perto de pessoas que o veneram. Elas têm uma motivação ali meio messiânica, entende? E tem a parte também territorial, por exemplo. O Pagan Min, ele é muito territorial, né? E no escopo em que ele tá inserido faz total sentido. Eu acho que aí depende. Eu não acho o Pagan Min superficial, não, cara. Eu acho ele muito bom. Por ser tão divisivo, são não sou vários hater, eu não gosto, aspectos, não. como por exemplo, um dos Pra mim principais existiu o Far Cry 3 e o resto foi tudo cópia sem vida. é que o nosso protagonista é mudo, ele não fala nada o jogo inteiro, meio que pra simular que o protagonista é o próprio jogador, que, sinceramente, eu prefiro como é no 3, com o Jason tendo todo aquele arco de ser obrigado a fazer coisas horríveis pra sobreviver naquela ilha e gradativamente vai se tornando tão louco quanto seu arqui-inimigo. Porém, ele também tem mudanças muito positivas, como por exemplo de terem tirado a obrigatoriedade de você subir em torres de rádio para liberar pontos de interesse no mapa, também a mudança para um formato único de você realizar as missões, onde você pode enfrentar os irmãos Cid na ordem que você bem quiser, sendo um formato bem diferente de qualquer outro jogo da saga, que também é um formato bem divisivo. Eu vou falar, a gente até falou no outro vídeo, né, do Heart. Pra mim o melhor é o Far Cry 3, é um dos jogos, é um jogo assim que em relação à primeira pessoa, que tem um combate maravilhoso primeira pessoa, tem um mapa muito bom, gostoso de se explorar, com um monte de caverna, um monte de itens que você vai ganhando e vai melhorando o Jason, o próprio Jason, a história é muito legal, a historinha que, pô, você tá indo com seus amigos e cai na ilha, o caramba. Perde teu irmão. E tal. E o Run, Vaz, Forest. e o Vaz, ele nem é o principal vilão, né? Ainda tem essa, assim. Ele roubou a cena, né? O ator ali roubou a cena. Esse ator, ele aparece no Breaking Bad, inclusive. Breaking Bad não, no Better Call Saul. Better Call Saul. Então, eu acho que o 3, ele é perfeito. Mas aí a Ubi viu uma fórmula ali de tentar focar no vilão. Aí ainda dá certo no Pagan Min. Tá? O Pagan Min é bom. O Juregão não curte não, mas eu acho ele bom. Acho o Pagan Min muito bom. Ele funciona ainda. Só que já funciona com o mapa piorado. Eu não gosto daquela Kirat lá. Sei lá, acho que é Kirat o nome, né? Não lembro. Aí eles trazem o AJ, né? Se não me engano. É AJ o nome do protagonista do 4. E ainda tem aquele final, né? Que você ficar na mesa ali, o Pagan Min volta e acaba o jogo. Mas, cara... É gênio. Que é gênio, é muito legal. Só que assim, ele já é piorado o 4. Você já vê ali que, tá, beleza. Só que você ainda tá animado com o 4, com o 3, né? E você, vambora. E é show. Aí a partir do 5, velho... Pra mim, né? Aí eu entendo que... O 5 só salvou o que eu falei. O 5 pra mim é um jogo ok. Só salvou porque eu joguei com o Dinoco, a gente riu pra cacete aqui no co-op, foi divertido por isso. Mas jogo por jogo, aí o 6, minha nossa, não preciso nem falar. Eu particularmente achei essa forma bem legal, mostrando que eles se esforçaram para fazer algo diferente dos outros, fazendo essas mudanças de formato de missões, protagonista e até mesmo na temática principal do jogo serem divisivos ao extremo. O ponto é que eu admiro o Far Cry 5 ter arriscado tanto, diferente do Far Cry 4, que se apoiou muito na fórmula do Far Cry 3, alterando a estrutura narrativa, a construção do protagonista e até mesmo adicionando uma temática muito polêmica. Arriscado tanto, diferente do fazendo essas mudanças de formato de missões, protagonista e até mesmo na temática principal do jogo serem divisivos ao extremo. O ponto é que eu admiro o Far Cry 5 ter arriscado tanto, diferente do... Então, mas a única coisa que mudou a estrutura do Far Cry 5 é que você adicionou alguns outros vilões, ainda assim repetindo o que deu certo lá atrás, que é meio que protagonizando o Joseph Seed. Né? Aí o que tem de diferente em estrutura do Far Cry 5 pro 4 e pro 3? Você agora pode enfrentar os bosses na sua própria ordem. É um sistema que a própria Capcom pegou também, né, com o Village. É um sistema que funciona, te dá uma sensação de liberdade, mas você continua ainda com a mesma dinâmica de vilão protagonista, né? Continua a mesma coisa. A movimentação você ainda pega do 4 e do 3, né? Todos os upgrades, caçadas, né, de animais, tudo isso continua a mesma coisa. Acho que o que tem de diferente no 5 é que, de fato, você tem um co-op mais liso, né? Porque acho que no 3 e no 4 era diferente, então no 5 você já joga a campanha inteira e tal. E essa divisão aí de bosses, né? Que você tem as áreas ali pra limpar e tal. Mas, no geral, segue a risca. O Far Cry 4, que E se o vilão apoiou tem que ser muito sempre maluco e insano, né? Repetir essa fórmula pra todos.
a fórmula do Far Cry 3, alterando a estrutura narrativa, a construção do protagonista e até mesmo adicionando uma temática muito polêmica, que é a de fanatismo religioso. E isso, obviamente, não deixa ele isento de problemas, e óbvio que ele tem alguns defeitos, assim como o antes já citado, o protagonista, que é mudo o jogo inteiro, sem personalidade nenhuma. Porém, se você reparar, muitos desses, entre aspas, defeitos são muito subjetivos, até porque tem gente que ama o fato do protagonista ser mudo, se sentindo mais imersivo na história, e isso sendo só mais uma tentativa de se diferenciar dos outros jogos da saga, visto que existem outros jogos bons onde o protagonista é mudo, como o próprio Half-Life, The Legend of Zelda, o GTA 3 e vários outros títulos. Então, depois de muitas reclamações que o quarto jogo não inovou em nada, ver o 5 fazer mudanças drásticas, ainda tentando manter a essência de Far Cry e dizer que as tentativas de inovação, Então, mas é que eu não vejo essa mudança toda que ele diz aqui, ó. entre aspas, defeitos, Aí talvez seja eu, tá? Se vocês viram essas mudanças todas no Far Cry 5, por favor, evidenciem pra mim, porque eu citei um monte de coisas aqui. Queria até entender. são muito subjetivos, até porque tem gente que ama o fato do protagonista ser mudo, se sentindo mais imersivo na história, e isso sendo só mais uma tentativa de se diferenciar Que já era igual o AJ. Não, o AJ acho que ainda tinha falas, né? Jason também. Não, o Jason tinha, isso eu sei. O AJ eu acho que ainda tinha falas, ainda tinha nome. O 5 ainda tem essa, né? Muita gente, é o que ele falou, alguns vão curtir, né? Alguns vão curtir e outros não. O fato do personagem não existia, você cria ali. Foi o Agora, hype que eles pegaram no Assassin's Creed Black Flag, que o teu personagem lá fora, ele não tinha nome, era um bunda, era você em primeira pessoa, praticamente. ah, Que eu acho uma bosta. mas é isso, o nome do vídeo é Jogos 880, pra mim é 8 aqui, entendeu? 5. Tô contigo. Pro Vinícius ali é 80, então é isso. dos outros jogos da É que eu saga. realmente só pra não... ficar pescando é 80. É 80 só na pesca? É que eu realmente Só na não pesca vi é. essas mudanças todas aqui que ele tá dizendo, exceto o que eu falei de estrutura e divisão de bosses. Mas, enfim, Visto que existem outros jogos bons onde o protagonista é mudo, como o próprio acho muito preguiçoso o protagonista não falar. Half-Life, The Legend of Zelda, Nós não tira o Far Cry pra nada, pelo contrário, determinado. Volta aí o vídeo, volta a live aí que você vai ver que eu adoro a franquia, inclusive o 3 e o 4. O 3 pra mim é fantástico, o 4 é bom, o 5 já começa a ficar medíocre. Não tirei nada pra merda, não. o GTA 3 e vários outros títulos. Então, depois de muitas reclamações que o quarto jogo não inovou em nada, ver o 5 fazer mudanças drásticas, ainda tentando manter a essência de Far Cry e dizer que as tentativas de inovações são defeitos e massacrando Cara, o jogo quer por jogar um isso, chega até a lança-granada no ser um pouco helicóptero. injusto e contraditório. E eu não tô dizendo que é Para pra de questionar a habilidade e a arma do amigo, o Juregão, o hater. nós aceitarmos Perdão tudo aí, que as amigo. empresas fazem sem reclamar, até porque se a gente não gosta, a gente tem que reclamar mesmo. O que eu tô dizendo aqui seria mais justo nós reclamarmos de algum defeito em si do que uma escolha artística de uma obra, como por exemplo a mudança de perspectiva a partir do Resident Evil 7. Eu pelo menos prefiro o Resident Evil em terceira pessoa, só que eu dizer prefiro o Resident Evil em terceira pessoa e Resident Evil 7 é uma merda por ele ser em primeira pessoa, é uma linha tênue muito grande. Resident Evil 7 é um jogo maravilhoso, eu reconheço isso, porém eu preferi um Resident Evil em terceira pessoa, não faz eu ver o Resident Evil 7, que é um jogo em primeira pessoa, como um jogo lixo. Entende onde eu quero chegar? Da mesma forma, algumas Não, mas é... Nossa. Não, calma. Calma, meu mano. Meu mano... Como é que é o nome do mano aqui? Esse é o Zequinho. O Zequinho é muito bom, aliás. A gente vê muito vídeo dele. Não, eu acho que não é por aí, Zequinho. Eu acho que é bem diferente você analisar o que é um Far Cry 5 e as mudanças que pra mim são pouquíssimas em relação ao retorno da franquia Resident Evil 7 em primeira pessoa depois de tudo que ela passou. Primeiro, quando a gente vai fazer uma comparação como essa, a gente tem que analisar o que é a base inteira até chegar àquele momento. Resident Evil, ele passou por uma desgraceira até chegar no 7. Né? Ou seja, ele teve o 5, o 6, ele teve um monte de episódio, ele teve um monte de desgraça, a Capcom quase fale. Aí ele chega pra tentar se renovar, pra tentar salvar a franquia daquele jeito. O Far Cry, ele manteve a mesma linha até chegar no 5 e no 6, que foi uma desgraça. Ou seja, só foi se deteriorando a franquia. Né? Você pega o 3, icônico, o melhor de todos, o 4, bom, o 5, pra mim, medíocre, e o 6, uma merda.
Então, se você for dar uma olhada, a franquia ela só vai em uma decente. Agora, eu concordo com você que o fato de as pessoas olharem o Far Cry 5 e ter uma estrutura ou outra diferente, falar que é um lixo por isso, é um pouco demais. Mas ainda assim entra naquela de é só o que eu gosto e o que eu não gosto, né? Então eu acho que eu realmente queria ver essas críticas, porque o que eu percebo da galera não é que as pessoas criticam porque o Far Cry 5, nossa, inovou demais e perdeu a essência. Pelo contrário, o que eu vejo das maiorias das críticas são continua a mesma merda. E a galera querendo que mude. Então, assim, é novidade pra mim que a galera reclama do 5 porque mudaram e porque tentaram algo novo. Porque, além de eu não ver todo esse algo novo, as críticas que eu sempre vi foram, pô, de novo, vamos fazer o vilão principal focar. Então acho que é mais por aí. Agora, as mudanças drásticas em estrutura de gameplay é justamente agora essas novas áreas com seus determinados mini-bosses, né? Que são minis, a Faith é um mini-boss e tal. E todo esse dinamismo que envolve essa temática. Agora, confesso que é novidade pra mim, que a galera hateia o 5 porque ele inovou. Não sabia mesmo. As mudanças artísticas feitas no Far Cry 5, como por Ele tá meio extremo nas comparações. Eu acho o Far Cry 5 legal. exemplo, o protagonista ser mudo, eu detestei isso, eu não gosto, só que eu não consigo olhar pro Far Cry 5 como um todo e dizer que ele é um lixo por isso. Até porque ele trouxe outras várias mudanças que pra mim foram mudanças pra melhor em comparação aos outros jogos. Algum dia eu ainda vou fazer um vídeo mais aprofundado. Isso. Aí eu quero entender, porque nesse aqui não deu pra entender o que são essas mudanças drásticas que ele falou, entendeu? Eu não consegui pegar, eu queria ver, assim, às vezes eu não pesquei também essas mudanças drásticas. Sobre o Far Cry 5, Se mas tivesse pescado, ia achar o jogo 80. É verdade. Não, eu pesquei, eu platinei o jogo, precisa pescar pra Ah, platinar então o você jogo. pescou, é verdade. dizer mais sobre ele é que por ele ser o Far Cry mais 8 ou 80 de toda a saga, faz dele também o mais interessante de você visitar, pois definitivamente você vai sentir alguma coisa ao jogá-lo, seja ela amor ou ódio. Não. Eles arruinaram a gente. Fragmentaram a nossa sociedade. O meu nome é Sam Porter Bridges. Só memórias boas. E o meu trabalho é nos reconectar. Bom, meu caso de amor e ódio com Death Stranding é até um pouco diferente. Eu não amo o jogo, mas também não odeio, mas ao mesmo tempo não é meio termo. É um caso onde eu tentei amar ele, mas nessas tentativas acabou meio que desgastando o encanto que eu tinha pelo jogo, sabe? Quase como tentar salvar um casamento tóxico. Esse jogo ele é bastante... Caralho. Eu tô gostando dos exemplos. 880 muito devido à sua gameplay, que muitos maldosos gostam de chamar ele só de simulador de Sedex, mas assim como eu citei no meu vídeo sobre jogos bons que eu não gosto, eu não enxergo o jogo dessa forma, eu enxergo ele muito mais do que isso. Eu enxergo Death Stranding mais como uma experiência, não como apenas um jogo, uma experiência que você precisa ter pelo menos uma vez na sua vida. Death Stranding, mesmo eu não amando o jogo, eu tenho certeza que ele é um dos jogos mais únicos e mais diferentes já lançados até hoje. Só que, cara... Quem dera, Zequinho, todo mundo pensasse assim, viu? Mas aí sim, olha só, toda a argumentação que você usou no Far Cry, que vagabundo, essa TC então é lixo, não sei o que lá é um lixo, caberia aqui no Death Stranding. Porque o cara que não entende absolutamente nada do que é o jogo, ele vai falar que é só simulador de carteiro. Eu gosto, hein? Eu falei, eu gosto do meme do carteiro. Mas como eu sei que o cara, além de não ter jogado porra nenhuma, ou ele vem de guerrinha de console e zoou o jogo e não tem como voltar atrás, ou de fato ele não jogou porra. Quando ele fala que é simulador de carteiro. Simulador. Porque assim, apesar de o Kojima brincar com isso, esse jogo tem tudo. Ele tem combate melee, ele tem combate gameplay, ele tem veículo, ele tem história, ele tem exploração, ele tem... Aí depende muito, né? Depende muito do que você tá esperando, né? Não dá também pra você entrar no Death Stranding e esperar um Devil May Cry, um hack and slash. Você não vai ter isso aí. E não é essa a ideia, né?
Mas aí é isso, é só anda, então é lixo, então é lixo, entendeu? E aí fica nessa. Incrível o quanto tem gente que odeia esse jogo só pela gameplay dele ser muito chata. E realmente ela é muito chata, só que é um chato proposital. O Death Stranding ele foi pensado pra ser dessa forma, ele foi pensado pra ter um ritmo mais lento de fato. Tanto que se ele tivesse um ritmo mais rápido, acredito que o jogo não funcionaria stealth, como ele deveria funcionar. Ele precisa ser mais lento mesmo. E o Death Stranding, desde o início, ele sempre me chamou bastante atenção, sempre me deu vontade de jogar ele. Ele sempre me interessou, sempre me brilhou os olhos. Tanto que quando finalmente tive a chance de jogá-lo pela primeira vez, eu fui jogar bastante animado. Os gráficos eram impressionantes, a história parecia ser muito interessante. Só que eu infelizmente parei pelo mesmo motivo que a maioria parou, a gameplay ser muito cansativa. Então depois de mais ou menos umas 5 horas jogando... Ô, Juregão, tu jogou, né? E você é um cara que não tinha jogado os dois, né, ainda. Não tinha. Tu achou esse cansaço todo na gameplay? Porque às vezes eu fico pensando, tipo assim, Não. ó. Eu acho que a galera pode, e deve sentir isso, eu não tenho dúvida. Mas, por exemplo, no nosso caso, que a gente joga muito games, a gente passa aqui 10, 12 horas ao vivo jogando. Talvez a gente esteja calejado e não sinta mais isso. E veja, você que tá assistindo isso, eu não quero que você leve isso não tá, olha lá, eu super jogador. Porque se você for levar em horas, de fato, a gente, até por ser nosso trampo, a gente joga muito tempo mesmo. E pra tudo nessa vida, por exemplo, deixa eu fazer uma analogia. Sabe quando você vai começar a tocar violão? Naqueles meses iniciais, quando você tá aqui no dedilhado, lá quando você tá tocando violão, os seus dedos começam a machucar, né? Começa a arder, você sente a corda aqui arrastando, mas depois de um tempo, o seu dedo, ele passa a calejar. É isso ou não é? Passa a calejar. E aí você não sente mais aquela ardência nos dedos. Eu acho que para jogador de videogame, ou pro cara que joga muito tempo no dia, ele deixa de sentir esse negócio aqui de cansaçozinho na gameplay, é que não sei o quê, sabe? A não ser que seja insustentável, então talvez pra gente que esteja o dia inteiro jogando aqui, a gente não sinta mais esse negócio de não tenho jogos pra jogar, síndrome do PC gamer, cansei. Vocês estão entendendo? Talvez seja um pouco disso. Então, às vezes é até frio falar isso, né? O cara fala, mas como assim, não sei o quê, mas pode ser, cara, porque a gente tá tanto tempo jogando aqui, tanto jogo diferente, de tantas horas, que a gente não sinta. Ô, Juregão, você jogou recente, não foi? Os dois você jogou, não foi? Não, eu joguei só o primeiro. Você jogou o primeiro, ainda não jogou o segundo. O primeiro que dizem que é Não mais joguei o segundo. cansativo ainda do que o segundo, porque o segundo é bem mais light. Você sentiu essa parada aí? Cara, eu não senti e justamente eu queria que o jogo tivesse menos ação. Eu achei que tinha ação exagerada. Tinha momento que eu não tava aguentando mais ficar trocando tiro, era volta na Guerra Mundial, era tiro contra boss, era EP vindo pra cima de mim. Cara, eu tava, sei lá, 100 horas, 90 horas. Cara, eu queria mais. Eu tava jogando tão light que eu peguei o mesmo caminhão no início do jogo, eu dei nome pra ele e fui com ele até o final, mas no final ele acabou morrendo. Foi muito triste. Mas eu não sinto esse cansaço não, cara. Eu sinto, cara, eu tô ao vivo, assim, eu tava ao vivo desde o quê? 5 horas da tarde de ontem. E eu tô jogando até agora, pô, tranquilão. Isso é Eu doido, acho que né? é uma rapaziada que não, sei lá, ou se força a jogar videogame ou não gosta, e acaba tendo essa sensação, porque teve um cara que me falou que ele acha o Death Stranding 1 uma platina extremamente difícil. Aí eu fui conversar com ele. Mas pra é entender. literal. Isso sim é literalmente só andar, pô. Então, Tem nada de eu fui difícil. conversar com o cara pra entender. Aí ele falou, é porque eu tenho que estar num bom dia pra me sentir com paciência de querer voltar a jogar o jogo. Eu, caralho, isso pra você é difícil? Ele, eu acho muito difícil. Então tudo bem, pô. Cada um Só tem a isso. dificuldade ali em certo É. ponto, né? Mas é Se doido isso, você cara. tem dificuldade de jogar videogame, mano, pô, para. Só não joga, né? Esse que é o bagulho. Cara, Mas hoje precisa manter status e tal. Então, assim, gente, assim, Death Stranding, não caiu nessa, não. Tem muita ação, tem muita gameplay. Não é um jogo só de andar. Mas, sim, não é pra todo mundo. Tem isso também, né? Não é um jogo pra todo mundo. E a gente tem que entender nossas limitações. Agora, quando eu ouço isso de cansei e sentir cansaço e tal, é louco. Agora, claro que eu não estou embutindo aqui a pessoa que trabalha o dia inteiro, né? E aí tá cansado. E aí entra um outro ponto. Se você trampa o dia inteiro, se você sabe que você tem pouco tempo, tu não vai abrir um Death Stranding pra jogar, pô. Não faz isso. Vai jogar 1 hora, vai se cansar do jogo porque não aconteceu nada.
Então a gente tem que saber também escolher os games, né? Que se a gente tem pouco tempo, pô, deixa eu investir mais no indiezinho, meu tempo, sabe? Num joguinho que vai me satisfazer o tempo que eu for jogar. Porque você imagine, esses jogos de altos e baixos. O próprio Red Dead Redemption 2. Tem momentos ali que a galera reclama que fica chato. E eu não duvido, The Witcher 3 também. Né? Então você tem que pegar ali o caso, pô, trampei aí a semana inteira. Tá, vou jogar agora. Vou jogar um Death Stranding? Porra, não. Entendeu? Joga outra parada. Por isso que eu joguei ele nas minhas férias, o trampo, tá ligado? Isso. Eu queria sentir legal o negócio. É isso. O Funk, uma época, dropou o Sekiro, depois voltou e zerou, ele gostou pra caralho. O Zero foi assim, mano. O Zero, ele chegou lá no macaco, a hora que ele matou o macaco a primeira vez e o macaco voltou, ele abandonou o jogo. Falei, não, volto mais. Falei, mano... Desinstalou em live. Desinstalou em live e foi embora. Falei, mano, volta lá e você vai jogar o Sekiro com a seguinte mentalidade. Esquece tudo que você aprendeu em Souls-like e foca em entender que Sekiro é se defender. Sekiro é quebra de postura. Sekiro é você quebrar a postura do inimigo e não dar dano nele contínuo. Ele voltou com essa mentalidade, zerou o jogo, platinou o jogo e hoje ama. Então entende? Pô, Croix, mas eu platinei Red Dead Redemption 2 jogando 1 hora por dia, demorou 2 meses, mas não me arrependi. Aí você é doido. Aí é doido, doideira, não dá. Eu não consigo, eu juro pra vocês, eu não consigo sentar e jogar 1 hora de games, pô. Não dá, eu prefiro não jogar. Eu prefiro pegar essa hora e assistir um filme com a patroa. Tô pra assistir um filme do macaco assassino, não sei se vocês já viram. É um macaco aí, o macaco fica doido e mata todo mundo. Prefiro lá assistir o filme do macaco doido matando todo mundo. Jogar 1 hora, Juregão? Vou sentar, vou ligar o PC, vou ligar minha TV, vou ligar meu videogame pra jogar 1 horinha? Sendo que eu trampo com isso? 1 hora eu não crio o meu boneco. Ah, não dá, pô. Agora, mais uma vez, não fico vitimismo. Não estou falando de quem trampa e só tem esse tempo disponibilizado pra jogar. Tô falando a gente que ou trampa com isso, ou vocês que estão aí no chat que na maioria das vezes são vagabundo também e tem tempo livre. Pô, sentar pra jogar 1 hora não dá, pô, né? Que isso? É que exatamente, ó. Quem consegue tomar uma cerveja só não dá. Né? Uma garrafinha, pá, mandar outra, um tale. Entendeu? Um pedacinho só de picanha? Não dá. Não dá. Tem que mandar outra. Tá lagada. Vral, vral, vral. Entendeu? Eu dropei o jogo. Um tempo depois, tentei jogá-lo novamente do início e aconteceu a mesma coisa. Depois de umas 5, 6 horas de gameplay, dropei o jogo novamente. Isso aconteceu umas 4 vezes, cara. Eu tentei jogar esse jogo umas 4 vezes. Eu tentei amar ele, eu tentei gostar dele. Então, tá vendo? Isso também é foda. Tipo, você se forçar, que nem ele mesmo falou isso, né? Se forçar, mano. Ah, eu falo tanto sobre jogar no seu tempo aqui, cara, que nem precisa mais eu falar sobre isso, vocês já sabem. Mas façam isso. Comecem a praticar o jogar no seu tempo. Não se forcem pra ficar em meio a manada, em meio grupinho. Ah, eu quero falar sobre, quero me sentir especial. Joga no teu tempo, mano. É que nem Final Fantasy. Sempre babaram o ovo de... Eu cagava pra Final Fantasy. Ah, o Cláudio, a Tifa, foda-se. Fui lá. Grandão, Fui lá, comecei pelo 16, que todo mundo acha uma pemba. Gostei da... Olha que louco. Joguei o 16, platinei o Final Fantasy 16, gostei da estrutura do 16, e aí fui jogar o 7 Remake e o Rebirth. E agora quero jogar os antigos. Então veja como começa. Mas é porque eu joguei no meu tempo e não fui injusto com o jogo, pô. Entendeu? Se eu tivesse jogado lá atrás, quando lançou o 7 Remake, eu garanto que eu teria achado uma merda. Garanto. Só que eu ia ser injusto, porque o jogo é bom. Eu só tava jogando fora do meu time, entendeu? Ó, o nosso mano Botijão! Cheiro de pica, caralho, me cheiro de pica, cheiro bom de pica, caralho, me cheiro de pica. Botija, vimos o seu vídeo, hein? Muito bom, muito bom. Grande Botija, o homem. Só que eu infelizmente não consegui. Parecia até que a gameplay funcionava como uma espécie de pedágio pra eu conseguir avançar na história e finalmente aproveitar o enredo. E por mais que hoje em dia o Death Stranding seja muito mais bem recebido do que em seu lançamento... Comprei o Claro Obscuro em dezembro, tô com 12 horas e agora terminei o ato 1. Não tenho pretensão alguma de rushar o jogo. E tô curtindo demais. É isso aí. Ainda tem muita gente que odeia o jogo. Pô, rushar o jogo é maluquice, mano. 350 conto no jogo pra rushar, porra, loucura. Tá louco. E o Claire, nem se você quiser, você rusha. Essa que é a verdade. Você pode ir lá e tal, vai chegar um ponto que você vai ter que matar um determinado bicho pra poder liberar uma determinada função. E aí, mesmo que você queira rushar, você tem que ir em todas as áreas, você tem... Entendeu? Vai ter que farmar. Tem que farmar, senão você chega lá no Simon e toma uma surra. É por aí.
um ritmo muito lento. E digamos que eu até entendo essa galera, mas usando como Ah, e o Simon não precisa, a Malenia também não precisava. E olha que boss épico, talvez a melhor do jogo. Então, né, tem isso. exemplo, o próprio Far Cry 5 que eu citei anteriormente, isso não se trata de um defeito do jogo, e sim sobre uma escolha artística. O jogo ele foi pensado para ser dessa forma, foi pensado para ter um ritmo mais lento. Então se ele tivesse um ritmo mais rápido, muito provavelmente ele não seria amado como ele é por uma parte da galera. Não seria a mesma coisa, e muito provavelmente não seria essa experiência única que ele é. Então eu consigo entender ambos os lados, eu consigo entender perfeitamente os motivos da galera amar o jogo, só que ao mesmo tempo eu consigo entender perfeitamente o contrário, eu consigo entender os motivos da galera que odeia o jogo, e acredito que isso seja um dos motivos desse jogo ser tão único. Quem ama um jogo, ama de verdade, se tornando até um dos jogos preferidos da vida da pessoa, mas quem odeia é completamente o contrário, não quer ver o jogo nem pintado de ouro, quer a distância do jogo. E isso, querendo ou não, é algo muito interessante de se ver, um jogo ser tão divisivo dessa forma. É impossível fazer um vídeo sobre jogos divisivos sem citar o elefante na sala. Um dos jogos mais divisivos de todos os tempos, temos ele, The Last of Us Part 2. Eu sou do lado que gosta do jogo, só que há alguns detalhes que vale a pena ressaltar. O primeiro é que eu não joguei o jogo na época do lançamento, eu assisti a gameplay inteira pelo YouTube e só vim jogar ele pela primeira vez 5 anos depois, em 2025. E o segundo, talvez o mais importante deles, é que eu fui um idiota em assistir a gameplay inteira do segundo jogo e não ter assistido a do primeiro jogo. Pois é, eu primeiro assisti a gameplay inteira do The Last of Us Part 2, pra depois assistir a do The Last of Us Part 1. E também só fui jogar Nossa, anos então a morte do Joe teve zero impacto pra ele, pô. Zero, né? Ele já começou a ver na do 2 e falou, quem que é esse velho aí? Acho que ele achou até graça o velho lá tomando pitaco. depois. E lá, mataram meio que não o deu velho. pra eu criar Ia lá, mataram o velho, pô. Quem que é esse velho aí mesmo? Ó, o todo Golf! aquele vínculo emocional com o Joel, assim como os jogadores do primeiro jogo criaram antes de jogar o The Last of Us Part 2, com a morte dele não sendo tão impactante assim quanto deveria ser. Então, por mais que eu tenha jogado em uma ordem toda errada, agora que eu pelo menos joguei ambos os jogos, eu posso pelo menos formar uma opinião sobre esse jogo tão polêmico. O que eu mais ouço falar mal sobre Halo 2 é de como a morte do Joel foi mal feita, de como ele merecia uma morte mais digna, por ele E que são coisas, vamos lá, são coisas diferentes. Ele mereceu uma morte digna e a morte ser mal feita. Se você falar pra mim, Croizão, você queria uma morte mais digna pro Joe? Queria ver ele morrendo em meio a um apocalipse zumbi, salvando a vida da Ellie de novo, deixando a entender... Caindo, atirando, porra, sabe? Final heróico mesmo, eu queria. Só que, ao mesmo tempo, a gente tá num mundo real, assim, entre aspas, né, de The Last of Us, frio, a morte, ela não é bonitinha, entendeu? Morte não é bonitinha, ninguém morre ali bonito, suspirando e falando frases de efeito. Não. Ele morreu ali de um jeito que poderia acontecer dele morrer mesmo, né? Toda a discussão não é a morte do Joel ser digna ou não. Toda a discussão é a forma em que introduzem a Abby, né, que é bem preguiçosa, vamos combinar, e a forma em que ela, enquanto super bombada, que Druckmann adora, se impõe sobre o homem. Entendeu? Essa é a discussão ali, pelo que eu entendo. É um negócio que sai dos videogames e vai pra politicagem, vai pra guerra de sexos, entendeu? Essa é a discussão. Ah, Croizão, qual o seu lado nisso? O meu lado nisso é que The Last of Us Part 2 é um puta jogaço e eu não gosto das escolhas narrativas do final. O final me impacta muito mais do que a parte do Joel. Se você quer saber a minha opinião mesmo. A parte final me deixa puto. Mas puto no nível assim, cara. Só que aí entra o dedo novamente do Druckmann, né? Vai matar a heroína? Não vai. Então é dele, né? A heroína dele, pra vocês entenderem, gente. Não é o Joel, o herói. Não é a Ellie. É a Abby. É a musculosa. É a forte que na cabecinha do Druckmann é o... Entendeu? Então pra mim o final é muito pior, assim. Deixar aquela porra viva. Entendeu? A Abby tinha que ir pro caralho, irmão. Aí que eu já mudei de ideia, porque na época que eu fiz o review eu não pensava assim, não. Mas assim, é mais impactante. Então, morte digna, né? O que é a morte digna? Eu disse pra vocês aqui, eu queria um final da hora pro Joe. Ou eu nem matava o Joe.
Tá? Mas precisava ter jogo, precisava ter uma vingança, aí você precisava ser tocado, e aí aquelas coisas. Ter um personagem tão carismático, por ser um personagem tão querido pelos fãs. Só que essa galera esquece de um pequeno detalhe. É um apocalipse zumbi, as mortes não tem cerimônia, não tem morte heróica nesse mundo. Não tem uma morte digna. A morte nesse mundo é seca, é Manda fria, vídeo, manda é pelo cruel, QR Code, um sem reflexo brau. do mundo em que eles vivem. Por isso eu achei esse argumento um dos piores que alguém pode usar pra falar mal desse jogo. Afinal, se eles dessem uma morte heróica e digna pro protagonista apenas por ele ser o protagonista, seria algo completamente incoerente com o mundo em que eles vivem. E o game fazer o jogador jogar na pele da assassina do protagonista é vista por muitos como uma forma muito forçada de fazer o jogador sentir empatia pelo personagem. Mas eu discordo, tanto que a primeira sensação que os jogadores tiveram ao perceberem que eu vou jogar com a Abby é uma sensação de repulsa, de raiva, de nojo da personagem. Meu, eu confesso que eu não tenho a mínima vontade de jogar com ela sabendo do que acontece, sabe? De quem ela é. Não dá pra eu fazer ela Tropeçar, cair, bater a cabeça, morrer. Eu quero que ela se foda, não quer 4 anos antes, tomar no cu. O jogo me obriga a jogar com ela, velho, que matou o Joel, mano. Matou a porra do Joel. E a, entre aspas, empatia que o jogo força o jogador a ter pela personagem é simplesmente mostrando que o Joel não é uma pessoa tão boa assim, não é o herói que todo mundo pensa. Na história do Joel, ele foi um herói, só que na história de várias outras pessoas ele foi um vilão, um psicopata. Na verdade, nem na história do Joe ele é vilão. Na verdade, não existe herói nesse jogo. Né? A gente costuma falar herói, mas não tem herói em The Last of Us, gente. E nem... Sobrevivente. Tem gente sobrevivendo, não tem nem herói nem vilão. Quer dizer, tem vilão. Aqueles lixos lá dos canibais lá da Ellie do primeiro jogo, aquilo é vilão, aquilo é lixo. Tem vilão, desculpa, vou refazer. Tem vilão sim. Mas as pessoas em que a gente vê que são bem entre aspas normais, né? Bem entre aspas normais, o Joel não é herói, mas também não é vilão. Ele tá tentando sobreviver. A Tess, essa personagem não deveria ter morrido, cara. Porra, a Tess é muito foda. Foda, tá? Ali eu queria ver um jogo dela. Mas não vai ter. A Tess também não era heroína, não. E também não era vilã. Estava sobrevivendo. Certo? A que guia eles dos vagalumes, que leva a Ellie no final. Como é que é o nome dela? Que o Joe dá o tiro nela no final. Ana? Não é Ana. Como é que é o nome dela, cara? Marlene. Também não é vilã. Também não é. O Joel, por exemplo, ele fez parte dos vagalumes. Tem um gap de 20 anos aí que você não sabe as loucuras que o Joel já fez. Deve ter matado gente pra caralho, irmão. O que a gente vê o Joel matar com a Ellie deve ser um terço, um cisco do que ele já fez durante os últimos 20 anos. Então não tem herói, não tem vilão nesse jogo. A Ellie não é heroína, também não é vilã. Entendeu? A Abby também não é heroína e nem vilã. Não é. Porque dentro dessa narrativa que eu acho, sim, forçada, colocada ali no jogo, poderia ter. Então, ele mata um médico? Mata. Que depois a gente sabe que aquilo ali foi utilizado, né? Como é que a gente... vamos. Agora o médico é importante, né? O NPC qualquer que tava lá na sala. Mas tá bom, vamos dar um contexto pra aquele médico. Era o pai dela e ela treina. Aí eu não entendo também os bagulho que, tipo, a galera pegou porque ela é bombada. Mas daí, caralho, que ela é bombada? Não existe, velho. Tá cheio de mulher aí com os braços maiores que o meu, porra. Isso existe. É completamente possível no fim do mundo a mulher pôr um hiperfoco na cabeça dela, vou vingar meu pai e ficar bombada. Foda-se a mulher bombada. Pra mim o pior problema é o final, é a escolha final. Você não tem opção, não é você que escolhe, ali tá pré-definido. O Druckmann falou, você foda-se, é o que eu quero. E foi. Entendeu? Não tem duas escolhas, dois finais. Não tem. É aquilo e acabou. Entendeu? Então, sobre a morte do Joel, cara, a morte não é bonita mesmo, ele morreu com taco de golfe. Eu até acho bem feita a parte ali que te deixa bem aflito. Agora, poderia ter morrido de fato, como a gente esperava que um protagonista morresse? Poderia. Aí entra muita politicagem do Druckmann, que a gente sabe que tem, todas aquelas paradas. Então eu acho que a discussão fica em torno disso, não do jogo em si. A qualidade do jogo em si, falou que o jogo não é bom em relação ao aspecto técnico, entende bolhufas do que tá falando. Porque você pode não gostar porque é de PlayStation, você pode não gostar por causa da narrativa. Falar que tecnicamente esse jogo é ruim é entender bolhufas de videogame, de console. Você não precisa ser um dev pra falar disso. Mas, pô, o mínimo você tem que entender, que esse jogo, porra, ele é foda. Agora, em questões de narrativa, aí é de cada um, não tem muito o que dizer. Aí reclamaram até do Lev. Cara, o Lev tem um arco muito foda.
Pra mim é o menor dos problemas. O arco dele, toda a história dele, com a irmã, inclusive, né? Que chega com a irmã e tal, de que eles estão fugindo, tudo que tá. O arco é muito foda. Pra mim, o problema mesmo ali é o final. Um assassino que deixou várias outras crianças órfãs naquele hospital. Pega Uma o dessas Joel, a Tess, a Marlene, vai pra segunda temporada e bota no psicólogo. crianças foi justamente a Abby. O jogo não quer simplesmente mostrar que o Joe é um vilão ou estragar o legado que ele deixou no primeiro jogo, e sim mostrar os dois lados de uma moeda. Mostrar que às vezes em uma história, o herói para algumas pessoas é um vilão para outras. Eu acho a forma que eles fizeram isso muito genial. Porém, eu entendo de verdade quem odeia o jogo, quem diz que ele tem muitos furos de roteiro, que não gostaram da morte como o Joe morreu. Eu de verdade só não entendo a galera que diz que o jogo foi feito só pra cumprir a agenda. Que puta merda, velho. Só porque a Ellie tá namorando uma mina. Não, mas não é por isso. Calma, Zequinho. Ó, eu também acho que tem muito exagero, já falei diversas vezes aqui. Eu acho que tem exagero. A galera também com essa guerra cultural, porra, tudo fica inflamado pra caralho. Porra, enfim, eu adoro o jogo, gosto da Ellie. A Ellie é uma personagem super bem montada desde o início. A galera foi descobrir que a Ellie gostava de menina agora. Porra, desde o Left Behind a gente já sabe disso. Left Behind. Exato. E assim, ela é super, é uma personagem foda, muito bem construída a Ellie. Mas o Druckmann deu umas forçadas de barra, Zequinho. Ele sabe disso, o próprio Druckmann sabe disso. Quem acompanha ele sabe disso. O Druckmann é esse cara. Então, tem sim a agenda do Druckmann envolvida no jogo. Não transforma pra mim o jogo em ruim, mas que tem tempo. Não tem como negar isso. E a Abby é bombadona, o jogo foi feito só pra cumprir a agenda? Agora não pode mais existir. Então, aí ele citou o que eu falei, a Abby ser bombada. Os caras foram pegar nisso. Por isso que a galera que quer bater no jogo, falar que é woke, se fode. Porque olha o argumento. É bombada, beijou outra menina. Aí é foda, pô. Aí também é foda. Eu citei vários pontos aqui que eu acho que são problemas do jogo, né? Mas não tem como não dizer que não tem politicagem do Druckmann, porque, ao meu ver, claro, né? Tem. Lésbica no apocalipse zumbi, não pode mais existir gente bombada no apocalipse zumbi. Se for assim, o gordão lá dos cascavéis não podia ser gordo, até porque a comida é escassa. Então, tirando esses argumentos de que o jogo foi feito só pra cultura woke e Inclusive, tudo tinha mais, muita proteína naquele lugar onde ela ficava, com aqueles sobreviventes que tinham lá. No quarto dela tinha bastante bagulho de proteína, então não tem como dizer que não existia mais proteína, caralho. Eles saíam procurando e encontravam, e nesse meio tempo ela foi malhando, foi ficando mais forte. Não tem como dizer, é impossível ela ser bombada. Que loucura. mas eu entendo de verdade quem ama e eu entendo mais ainda quem odeia. O jogo dá motivos de sobra pra você amar ou odiar o jogo, não existindo meio termo pra quem joga, se tornando de longe um dos jogos mais divisivos de todos os tempos. E até hoje discutido. Quando uma obra é muito divisiva, seja ela de qualquer tipo, normalmente quer dizer que os criadores não tiveram medo de arriscar, que quiseram inovar em algum aspecto pra agradar as pessoas, mesmo sabendo que outras... Mas a gente seguir aqui, no geral eu acho muito bom. Caramba, os react hoje foram longos. Eu acho muito legal, muito bom o vídeo do Zequinho aqui, tá? E é muito bom quando, tipo, as opiniões são impressas, que a gente consegue concordar, discordar, isso é muito legal. Ó, se inscrevam. Canal do Zequinho, 5 mil inscritos, ó. Se inscrevam lá que ele faz muito vídeo bom. E esse é o tipo de canais que eu gosto de divulgar. Aliás, galera, o Leônidas veio nos agradecer. Lembra que a gente reagiu aqui? Ele passou dos 1000 inscritos, cara. Olha que legal. Tava com 200, 300 quando a gente reagiu a ele. Ele passou dos 1000 inscritos. Eu não vou achar agora o canal dele aqui, mas muito legal, tá? Então se inscrevam lá no Zequinho.